Mas... Eita, meu Deus do céu. Só a graça de Deus, amados. É muita responsabilidade para uma pessoa, né? A gente está falando da palavra de Deus diariamente, é um desafio. É por isso que eu peço para vocês oração, para que Deus me dê graça, para que a gente possa buscar em Deus, na sua palavra, aquilo que de fato é proveitoso, aquilo que vai transformar a nossa vida, que vai alimentar a nossa alma diante de Deus, porque é o que a gente precisa, né? A gente precisa de palavra de Deus, mas eu tenho a convicção de que nem tudo que falo 100%, de fato, é aquilo que é 100% a palavra de Deus. Eu me esforço, eu tento. Eu penso pensamentos bíblicos, né? Mas uma pessoa, um ser humano, que ele acha que 100% das suas palavras são exatamente a palavra de Deus, ele já está caindo numa questão soberba, de orgulho, não é oráculo. Não existe um oráculo de Deus. A nossa proposta é para que a gente se reúna, inclusive que todos contribuam para que a gente possa juntos crescer no conhecimento. É por isso que vocês devem ler Bíblia, é por isso que vocês devem sempre questionar o professor, questionar o pregador, questionar o professor, o pastor, questionar todos aqueles que expõem de alguma maneira o texto bíblico, tá certo? Respeitosamente, lógico, né? Mas a gente deve se proteger mutuamente, porque um professor, um pastor, um pregador, um discipulador, alguém que não aceita ser questionado, alguém que não gosta de ser questionado, alguém que acha que sabe tudo e que não pode aprender com ninguém, essa pessoa ela está entrando num caminho muito perigoso. Não se deixa admoestar. Salomão, ele disse, me parece que foi em Eclesiastes, é melhor um jovenzinho pobre, simples, mas se deixa corrigir, do que um rei rico, velho e que não deixa mais ser admoestado. Então a gente precisa ter essa proteção mútua, né? Onde a gente se deixa ensinar uns pelos outros. Aí. Eu acho isso saudável. Mas eu me esforço e a gente precisa sempre também saber que nós estamos numa construção. Eu não tenho dificuldade, amados, de ensinar algo hoje. Quem está comigo aí, o Gilson, por exemplo, pastor Gilson, o Erivaldo, que é aluno aqui, né? Os dois são alunos, mas fazem a distância. Jean não, Jean foi junto com os demais aqui, né, Jean? Mas os outros estão comigo já há 6 anos aproximadamente e não se formaram, tão ruim demais, né? Professor ruim que não forma, não é, né? Que foram outras ocasiões, né? Outros cursos. Mas já estão me acompanhando aí há 6 anos pelo menos, e tem irmãos, alunos que têm aula comigo, ou contato comigo, nesses 10 anos de teologia que eu estou, 10 para 11 anos, e nesses 16 anos que ensino, ou 18 anos que ensino, em escola dominical, palestras e tal, e eles, inclusive, talvez alguns não falem, né? Mas eles sabem que eu mudei de opinião, que ensinava 16, 17, 18 anos alguma coisa, e hoje ensino diferente. E eu não tenho problema com isso, né? Porque eu não sou absoluto. A palavra de Deus é absoluta, mas em mim ela pode se relativizar. Eu tenho medo dessas pessoas que falam assim, eu penso assim, não mudo. Ou ela é absoluta, ou ela acha que ninguém, inclusive, pode ensiná-la. É um perigo isso. E por que nós estamos aqui na sala de aula? A gente entende que tem coisas que a gente não entende. Né? E o primeiro passo para aprender é aprender a desaprender. Não é uma realidade, mano? Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, lê um livro, escutar alguém, a gente precisa, inclusive, rever aquilo, revisitar o texto bíblico. Nisso, há a possibilidade de nós estarmos crescendo, tá certo? De o Espírito Santo achar em nós, inclusive, esse espaço para que a gente seja, acho que foi o salmista que disse, Senhor, me dá um coração ensinável. Né? Então, principalmente na questão escatológica, soteriológica também, algumas coisas não fecham. E eu nem estou falando isso porque não é porque eu não tenho resposta para tudo, porque de fato é assim. Eu postei lá no grupo milenismo e foi dois pré-milenismo e amilenismo. Milênio, acho, mas vai falar do amilenismo. Não, o que eu postei lá foram 2 posições divergentes que a gente vai inclusive ver aqui, porque de fato tem 2 posições ou até 3, e são homens de Deus, e são estudiosos,
e são reconhecidamente ensinadores. São brasileiros, né? Sim, o Leandro Lima e o Antônio Neto. Um é presbiteriano. Da faculdade lá de Spurgeon, lá em Fortaleza, que é o pré-milenismo. Não sei, mas tem um monte. Se a gente pega aí os presbiterianos, Augusto Nicodemos, o próprio Leandro Lima. Sim, viu o linkzinho lá para nós assistir. O de hoje? O de hoje é o Antônio Neto e o Leandro Lima, são os dois. Então o que acontece? São homens de Deus, são gente estudiosos, né? Se a gente pega o Calvino, Tiago Armínio, se a gente pega Agostinho, se a gente pega o Martinho Lutero, muitos homens de Deus, eles vão divergindo. Se a gente pega o C.S. Lewis é um erudito, irmãos. Ele é arminiano, inclusive, né? Então, assim, o que acontece? O que eu estou tentando dizer para vocês, nós precisamos estudar mais, além, inclusive, da sala de aula. Se a gente entra na sala de aula e acha, e uma matéria de 7, 8, 9 aulas que seja a respeito de uma matéria, vai nos sanar todas as dúvidas, a gente vai saber tudo a respeito daquele assunto, a gente está enganado. A gente precisa, inclusive, fora da sala de aula, ler, buscar, tá bom? E aí sim, você buscando e tal, aí você fala, André, eu estou lendo isso aqui. Aí eu posso falar, opa, cuidado, isso aqui talvez não é muito saudável. Isso aqui tudo bem, você pode, mas é sua opinião? Não é minha opinião. Mas não é porque não é minha opinião que isso aqui é herético. Porque a gente vive hoje, irmãos, nas discussões de Facebook, onde as pessoas se divergem uma da outra, já chamam o outro de filho do cão, de herético, né? Que é isso, irmão? Não é assim. Então, tem gente que divide a humanidade em dois, né? Os que concordam com ele e os equivocados. Mas a gente não faz isso não, né? Não faz não. Se tem gente intolerante no mundo, são alguns crentes, irmãos. Eles não estão preparados para serem confrontados, né? Já viram o pregador? O pregador, quando ele é questionado, fica apavorado. Se é profeta, lança a maldição já. Não é não? Você questionou a profecia, questionou alguma coisa, pede para provar na Bíblia, ele já lança uma maldição. Já viu, Jacos? O quê? Alguém questionando? Nossa, difícil, né? Difícil. Então essa é a questão, as pessoas às vezes se colocam nessa posição e é saudável isso, e a gente precisa fazer isso, investigar, orar a Deus, né? Pedir para que o Espírito Santo, que é o verdadeiro intérprete, que é o verdadeiro autor, que é o verdadeiro didáscalo, o ensinador, aquele que Jesus disse que quando Jesus fosse, ele viria para ensinar todas as coisas. É o capítulo 16 de João, me parece que é o verso 26. Vocês confiram aí, toda vez que eu falar alguma coisa, confira, inclusive. João 16 e 26. Eu gostava muito de colocar nas revistas Escola Dominical, né? Logo que eu pegava a revista Escola Dominical, o trimestre vinha, e aí eu colocava na primeira página isso assim. Aí eu abri a revista e vi assim que o ensinador de fato ali é o Espírito Santo. Inclusive eu precisaria aprender com o Espírito Santo. E aí eu ia buscar as Escrituras Sagradas em oração. É assim que a gente estuda a Bíblia. Como que é, professor? João 16 e 26. Não, discussão para falar. Ou é 14 e 26? Ou 26 não é não. 14 e 26? Esse dia vocês pedirão em meu nome. É 14 e 26, mano? Veja lá, me ajude aí, quando não for um é outro. Mas o Conselheiro, Isso. o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disser. Isso, tudo quanto eu vos tenho dito, né? O que eu disse, mãe de Deus, é que quando eu me deparava com a revista Escola Dominical, com algum ensino, eu já era confrontado por aquele texto bíblico, esse texto bíblico, né? Que o Espírito Santo que é o ensinador. Então, embora eu, numa vocação, num chamado para o ensino bíblico, eu também sou aquele que é ensinado por Deus e pelos outros também. Então a gente é um eterno aprendente. Quem quer ser um bom ensinante tem que ser um bom aprendente. Não é, irmão? Então a gente precisa se proteger dessa questão. Agora eu vejo gente ensinando há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu vejo inclusive ensinando errado alguns pontos. Mas por que essas pessoas elas não se aperfeiçoam? Por que elas não corrigem algumas coisas? Porque elas julgam que não precisam. Pior ainda, elas acham que não podem aprender com os alunos. Não é, irmão? Eu já contei experiência, algumas experiências que eu tive,
quando eu era aluno, hoje continuo sendo aluno. Estou aqui como professor, eu estou no estado de professor agora. Né? Mas, por exemplo, essa semana não vai dar para eu ir, mas já tem uma palestra lá que eu gostaria muito de assistir, e estaria lá como aluno. Então, eu só sou professor porque eu estou aqui no estado de professor. Mas amanhã, se tiver um evento, eu vou estar no estado de aluno, porque eu sou um aluno. Porque aquele que não senta para aprender, eu não estou em pé, mas é o ditado, né? Não pode se levantar ou se pôr em pé para ensinar. Não pode, irmão. Eu estou discipulando, mas também sou discipulado. Né? Eu recorro à Bíblia também, todas as vezes, ou quase todas. Todas. Posso mentir, não? Vamos lá, irmão. Sistema de interpretação. É só para que a gente saiba que a gente está estudando algo que de fato vai ter opiniões aqui. Talvez eu explique melhor uma, melhor outra. Talvez por simpatizar mais com uma, eu vou dar mais ênfase. Mas aí você vai escolhendo, tá? Porque são possibilidades. São possibilidades. Fala, André, mas qual é a sua posição? Minha posição é essa. Mas você não precisa seguir a minha posição. Você pode, inclusive, falar, não, eu concordo, eu acho que isso aqui é mais coerente. Tudo bem. Pode ser que, de repente, eu mude. De repente, eu não simpatize mais com o pré-milenismo, talvez com o amilenismo. Hoje, eu entendo que o pré-milenismo é algo que, para mim, responde mais algumas questões. Né? Responde mais algumas questões. Como, por exemplo, a questão do arminianismo e o calvinismo, eu tenho alguma dificuldade com o calvinismo, mas eu não acho ele todo de errado. Como também o arminianismo tem algumas questões que ele não me explica. Entendeu, irmão? Eu estou desanimando vocês, eu acho, como aluno, que às vezes pensa que a gente vai ter, né, a solução. Não vamos. Em algumas questões não vamos. É possível que vá para frente, com outros professores, lendo alguma coisa, comparando, aí é possível. Ou talvez nunca. Mas vamos lá, desanime não. Sistema de interpretação. Eu não li aqui a página 71 não, né? Escatologia até o segundo século da era cristã não ocupava lugar de destaque nos ensinamentos da igreja. Embora houvesse nos escritos de Paulo, eu não li sim aqui. Leu até metade. Li até a frase onde, entretanto, suas expectativas não foram concretizadas, é isso não? E divergências começaram a surgir a respeito do futuro. Todos acharam aí essa parte? Em decorrência disso, muitas interpretações começaram a aflorar sobre a palavra de Deus. A atenção se voltou para os textos apocalípticos para entender o que aconteceu e onde estava o erro. Nesses textos, faz-se menção de um período de tempo onde haverá paz e prosperidade nesta terra. Momento esse em que Cristo governará o planeta, tendo como base central Jerusalém. Esse período é de 1000 anos, o chamado milênio, do latim millennium, né? Mille e anos de 1000 anos. Por esse motivo, neste capítulo abordaremos as 3 visões principais sobre o tema em que se dará o milênio. Amados, os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles vão questionar um ponto que essa palavra milênio não existe na Bíblia. Primeiro, ela é de origem latim, então não tem nem palavras e textos no latim na Bíblia, né? No Novo Testamento é o grego, pouquíssimas palavras lá em aramaico e hebraico. Então não tem de fato. Como não tem também a palavra trindade, não existe na Bíblia essa palavra trindade. Foram palavras cunhadas, né, em dados momentos, quando foram se abordar os temas e tal. Então é uma palavra para definir 1000 anos, milênio. Tá? Mas não é porque não tem na Bíblia que o conceito não existe. Igual, não tem a palavra trindade na Bíblia, a trindade não existe? Existe. Então a palavra foi cunhado o termo para designar o conceito. E aí o conceito a gente vê na Bíblia. Então a gente precisa também entender isso em teologia. Em teologia, nem sempre a gente tem aquela resposta direta, aquele ponto, aquela fala, aquela frase, mas o conceito. É por isso da importância, irmãos, de Apocalipse, por exemplo, ou de escatologia, desculpa, Apocalipse não. Escatologia, porque a gente fala escatologia, pensa em Apocalipse, né? Livro de Apocalipse. Mas escatologia tem lá no Antigo Testamento. As visões de Ezequiel, Zacarias, Daniel, não é? Aí vem Mateus, Novo Testamento, aí sim, 1ª, 2ª Tessalonicenses, o próprio Apocalipse. Então escatologia é um termo que vai desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é conceito. É por isso que nós temos hoje, às vezes, dificuldade de entender algumas coisas, porque a gente vai direto em texto bíblico e a gente vê o micro, que é o textozinho.
Às vezes o texto resolve o problema, mas o que nos falta, e a maior dificuldade que eu vejo nos alunos e nas pessoas que estudam em geral, é que às vezes elas querem compreender só a partir de um texto e só ali. E a gente precisa ter a noção, porque a Bíblia ela é coesa, a Bíblia é harmônica, a Bíblia ela é homogênea, a Bíblia ela é uma sinfonia de Gênesis a Apocalipse. E é aí que a gente precisa ter o conceito geral, tá certo? Macro, né? O que Deus fala de Gênesis a Apocalipse, ele não muda. A gente precisa entender esse processo, inclusive esse processo de revelação gradual de Deus. Deus foi pouco a pouco se revelando ao ser humano. No Antigo Testamento por figuras. Olha que é uma mensagem divina, né? Agora não dá tempo, até eu mexer nesse trem aqui e acabou a aula. Deus foi se revelando através da história, através das chamadas epifanias, as manifestações, lembra, irmão? Das teofanias, nós estudamos isso em angelologia, na própria Trindade mesmo, que a gente estudou. Deus foi se comunicando através de figuras, é o que o Hebreus capítulo 10 vai falar, sombras, figuras, tipos, né? Então Deus foi se mostrando, Deus foi se revelando pouco a pouco, paulatinamente, até que chegou na plena revelação. Qual é a plena revelação? Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Já fica para gravar para outra aula isso aqui, ó. Outra chamada. E no Antigo, Deus também fala a mão. Sim. Isso, a forma antropomórfica, né? As formas de homem. Mas não que Deus é assim. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. A maior revelação, o maior entendimento, o que nós precisamos saber, tudo está convergido em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da ciência, é o que Paulo vai dizer, não é? Em Colossenses. Então em Cristo, ele está escondido, a sabedoria de Deus. Tá? Então essa é a questão, Deus foi se mostrando, se revelando, e aí a gente chegou então no final da história, onde aqui a gente precisa compreender algumas coisas. Inclusive, eu falei para vocês, acho que 2 ou 3 aulas passadas, que há um texto, inclusive no próprio Apocalipse, porque o que é a palavra Apocalipse, irmãos? Revelação. Revelação. Então não é algo oculto. A gente só precisa estudar direitinho, porque aqui estão revelados, né? Ou revelado uma série de acontecimentos que se dará ainda. Mas o João, o apóstolo João, ele ouviu de Deus algumas mensagens, algumas verdades que não lhe foi autorizado a escrever e ficou para ele. Então, de fato, tem coisas no final dos tempos que vai acontecer e nós não sabemos porque não está escrito. Capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10. Paulo também, né, teve uma revelação lá e não pôde falar. 2 Coríntios capítulo 12, né, mano? Tem um livro, não tem, que ele escreveu que Agostinho não permitiu? Paulo. Aqueles, Agostinho, aqueles caras lá. Aqueles pais da igreja que você falou? Não? Não foi eles que tiraram alguns livros da Bíblia? Não. Os pais da igreja que não permitiram? Não, pelo contrário, não. É eles que foram ratificando, né? Tem todos os livros que os apóstolos escreveram, eles estão aqui. Então, Não, é que você não está entendendo, irmão. Depois eu... bom, tudo bem. Tudo bem. Vou atrapalhar a aula. Capítulo 10, o verso de número 3 e o 4 principalmente. Diz assim, ó, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, havendo clamado. Os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Esses 7 trovões, as vozes, eram o que o João estava escutando, tá certo? Né? Das vozes do céu. Eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então o próprio João ouviu de Deus algumas
palavras ou alguma mensagem que ele não foi permitido ele relatar aqui e ficou para ele. Ah, agora eu entendi, porque quando eu li isso aqui, eu fiquei tentando entender o que estava. Mais ou menos como Daniel, lá no capítulo 12, né, que Deus disse assim, ó, sela as profecias desse livro. Ou seja, não abre, não revela, não fala. Aliás, o próprio Daniel não sabia. Ele até quis saber. Né? Só que Deus disse, não é para agora, é para um futuro bem distante. O Apocalipse é ao contrário. É as coisas que estavam acontecendo, então não era um futuro distante. As coisas que brevemente vão acontecer. Então aqui já é o cumprimento. Né? Daniel, o negócio estava distante. Só que Daniel queria saber algumas coisas e não tinha condição de saber. Ele não tinha condição. Não tinha capacidade. Porque não tinha um cenário, inclusive, que o próprio João tinha. Então Deus não ia revelar para ele algo que ele não podia compreender. Eu aprendo outra coisa interessante aqui. Deus vai nos conduzindo à medida que nós vamos tendo condição de absorver também, irmãos. Tá certo? Quando a gente entra na igreja, nossa, é uma série de coisas que a gente não entende, não é? E a gente vai aprendendo, assimilando aos poucos. Isso é na escola. Ninguém entra na escola, hoje está entrando com 6 anos, né? 6 anos no primeiro ano, não é isso? Ninguém entra lá com 6 anos já aprendendo a trigonometria, Teorema de Pitágoras. Então, fica difícil, né? Tem que ser 1 mais 1, 2 mais 2, adição, subtração. E a gente vai aos poucos. Então, o que acontece aqui, mais ainda, mesmo tendo todo esse cenário, João, ele recebeu uma mensagem, ele disse que não era permitido ele escrever. Então, nós sabemos que há ainda eventos que vão acontecer no último período da história humana, que nós não sabemos. Agora, tudo que está escrito aqui vai acontecer. Invariavelmente. Tá certo? Eu não consegui entrar aqui no que eu gostaria, na proposta da aula de hoje, mas em nome de Jesus a gente já começa a aula que vem falando aqui da página 72, tá? Que a gente vai falar sobre o sistema de interpretação amilenista. Então eu vou passar para vocês o que é a visão amilenista. E lógico, a gente vai falar o que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. São 3 correntes de pensamentos. Eu já até de antemão falei para vocês que eu sou mais simpatizante do pré-milenismo, mas aí vocês vão julgando. O testemunho de Jeová. Milenismo é o quê? É Oi? de qual? Diga aí. É de qual o amilenismo? Amilenismo? Geralmente são os presbiterianos, os batistas também, né, Daniel? Os batistas também, Eles não falam que é o amilenismo. um período de 1000 anos. Ele fala Não, o amilenismo é assim, eles consideram que esse período de 1000 anos não será literal como o pré-milenismo acredita. O pré-milenismo acredita que serão 1000 anos literalmente. Mas calma que na semana que vem nós vamos discutir isso aí. O testemunho de Jeová é o que? Acredita no que ele tem? Ou vai de cada pessoa? Acredita em nada.